múltiplas personalidades, as nossas personalidades de vidas passadas e a relação que ela tem com a nossa vida e também com a apometria. O que a apometria entra dentro desse aspecto? Para começar a responder tudo isso, nós temos que voltar lá para o conceito inicial de todos nós. Somos espíritos, vivenciando momentaneamente experiência material na busca por um crescimento e um desenvolvimento. Então todos nós aqui presentes nesta live, nesta vida material, todos que vivem aqui, vivem esta situação, guardada aí a proporção de entendimento de cada pessoa em relação a isso tudo. Mas o fato de nós estarmos encarnados não nos omite a responsabilidade frente às questões que envolvem as nossas existências anteriores. Bem, na verdade, dizer que o fato de estarmos aqui agora está ligado diretamente às ocorrências de vidas passadas. Aquilo que fizemos lá no passado em outras vidas, nos trouxe para cá de volta na intenção desse reparo. Então, temos que entender esse princípio que eu estou vivendo aqui para tentar ser melhor do que eu fui no passado. Bom, dada essa introdução sobre esse assunto, sobre essa necessidade da reforma íntima, do crescimento pessoal, o que tem a ver essas personalidades? Vamos entender que a cada momento que nós vivemos aqui na vida material, nessa oportunidade, quando o nosso espírito foi unido ali ao ventre da nossa mãe, foi criado naquele instante uma alma. Alma essa que iria experimentar toda essa jornada de uma vida, como eu e você aqui assistindo essa live, participando dessa live. Então essa alma compreende o agora, do seu nascimento até o dia de hoje. Essa é a verdade que ela tem sobre si mesma. Ela vai aí desempenhar o seu papel, vai cumprir a sua jornada e vai regressar à vida espiritual. Quando ela regressa à vida espiritual, como que ela fica junto ao espírito? Como que ela se posiciona junto ao espírito? Porque ela deixa de ser uma alma, porque a alma só existe no momento como encarnado. Voltando à espiritualidade, ela se torna espírito, somente o espírito. O espírito absorve aquela personalidade, avalia ali a sua condição e vai experimentar a sua própria evolução. E aí ele decidindo por uma nova existência, decidindo por uma nova vida, que é quase que certo que isso aconteça, todos nós já vivemos várias. Então a cada vida, como eu mencionei, uma alma e uma personalidade, um jeito diferente de ver as coisas. Quando ele escolhe uma nova oportunidade, nós teremos esse momento do esquecimento do passado, mas não da ligação, da permanente ligação com essas personalidades contidas no seu espírito e no meu espírito. Então, tudo aquilo que eu vivi em vidas passadas está ao meu redor em energia. Então, o Kleber de outra existência, de outras existências, de múltiplas existências, está ao meu lado em tempo integral. E eles são acionados, eles são trazidos à tona na necessidade da evolução. Então, eu passarei por um momento de turbulência na minha vida, aonde eu vou buscar alguém do meu passado, do meu próprio passado, uma personalidade que vibra na mesma condição, por exemplo, uma raiva muito grande. Então ele vai buscar energeticamente, nós buscamos energeticamente essa personalidade que tem a mesma frequência e ela vem até aqui e se faz presente junto a mim para que eu consiga, tente pelo menos, equilibrá-la num processo de evolução. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo, deveríamos porque não conseguimos com tanto êxito assim quanto imaginamos, Por que nós não conseguimos? Somos dominados pelas paixões que o mundo nos oferece. Mas elas todas essas personalidades, tudo aquilo que eu vivi em meu passado, está comigo o tempo todo. E dependendo dos gatilhos que eu recebo da vida material, das oportunidades que a vida me traz, elas são trazidas ao meu encontro, vamos colocar assim, para que eu possa dar cargo dessa energia que ela demonstra, dessas situações
que ela apresenta. Eu já contei essa história do ônibus, mas conto novamente porque fica mais fácil de a gente entender isso. Quando nós vamos encarnar, você imagine nesse momento, quando você vai encarnar, que você vai assumir a direção de um ônibus, né? E o ônibus aí nós poderíamos colocá-lo na representação da vida, né? Onde você será o condutor desse ônibus durante esse trajeto todo que é a existência material. E esse ônibus, por ser um ônibus de viagem, né? Um ônibus com muitos assentos, eles serão ocupados pelas suas vidas passadas. Então todas elas vão subir, se sentar ali nos assentos e seguirão nessa viagem pela vida junto com você, né? E aí nós estamos na vida agora, e você está dirigindo o ônibus da vida. E nesse ônibus da vida, nessa condução que nós fazemos, obrigado pelos presentes, você muitas vezes é fechado por um outro ônibus, você é ofendido por um outro ônibus, você é encurralado por um outro ônibus, enfim, várias situações. E quando esse ônibus é fechado, quando você é maltratado, você tem o ímpeto ali natural da autodefesa, né, do autoposicionamento. E quando você tem essa ideia, esse ímpeto de tomar uma ação negativa em relação a algo que alguém lhe fez, alguém que está sentado nesse ônibus, que pensa como você, por padrão de frequência, ele vai até o seu encontro, até o seu mental, e estimula você a fazer o quê? Isso mesmo, xinga ele, né? Põe a cabeça para fora do ônibus e berra com ele, maltrata ele com palavras. Você optando por isso, você está entrando em uma ressonância com essa vida passada. Você está caminhando junto com ela nesse momento, né? E aí imagina que você já está nessa raiva, já está xingando. E aí você sente um outro ímpeto de abrir a porta do ônibus e descer e sair ali no braço com o outro motorista. Quando você tem esse ímpeto, alguém que está sentado como passageiro, né, suas vidas passadas, as suas personalidades, que também foi uma pessoa violenta, uma pessoa briguenta, vai se levantar e vai somar a você energeticamente, lhe encorajando a ter atos assim, atos de violência. Então você, junto com alguém que era muito raivoso, e agora junto com alguém que tinha uma tendência à violência física, também se juntou a você, e você vai descer desse ônibus para discutir ali a situação que se desenrola à sua frente. Essa história do ônibus é muito legal para a gente entender que são as situações que a vida nos oferece, né, que vão gatilhar essas personalidades até nós. Esse jeito de levar a vida. Porque lembra que eu comecei a contar que o propósito da encarnação, né, é lidar conosco mesmo de vidas passadas, que eu tenho que prestar conta daquilo que eu fiz em outras existências. Pois bem, né, esses gatilhos fornecem essa educação para nós. Trazem essas personalidades até mim, até você, para que eu possa entender, né, deveria estar entendendo por que eu tenho esse ímpeto em determinados momentos. Só que a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona. Nós passamos cegos durante a vida sobre esse aspecto, até que se estude isso, né, e tem ali uma reflexão sobre isso. Aonde a apometria entra nessa história toda, né? Aonde que a apometria consegue ser uma ferramenta útil para a pessoa que está passando por um atendimento de apometria. Essa pessoa, quando vai até um grupo de apometria e se senta ali ou se deita para ser atendida, enfim, ela está vivendo um momento da vida dela que ela gatilhou personalidades de vidas passadas, e uma ou duas ou três ou quatro personalidades estão próximas, e aí quando ela deita ali, o apometra, pela percepção mental, pela clarividência projetiva, ele pode ter um vislumbre, uma visualização, uma clarividência de qual vida está próxima àquela pessoa naquele momento. Ele consegue ver aquela vida, o momento que ela viveu, uma imagem em sua tela mental do próprio apometra, de qual situação aquela pessoa estava vivendo. Uma situação de uma briga, de uma violência qualquer nesse sentido, e aí justificaria a raiva que ela sente, né, à toa, sem nada muito sério.
Ou ver, como eu citei lá, uma vida passada onde aquela pessoa tinha o hábito da violência física, né? O apometra vê essa cena, entende essa cena, e aí ele tem a certeza que aquela pessoa está sob influência daquela personalidade. Então isso é o que o apometra faz ou deveria fazer, né? Durante aí a percepção, o atendimento da apometria. Tá? Então ele consegue ver uma vida passada que está em ressonância com a vida atual, ou, se preferirem chamar, uma personalidade que está em sinergia com a personalidade do agora. Buscando o quê? Pensem comigo. O que essa personalidade foi trazida até mim pelo mentor ou por mim mesmo, pelas energias, enfim? Por que ela veio até mim? Por que ela está comigo? Ela precisa ser equilibrada, ela precisa ser harmonizada. Afinal, lembra do propósito da encarnação? Buscar uma melhora, um crescimento de mim mesmo. Esse mim mesmo, a gente coloca todas as vidas dentro de uma só, né? Esse somos nós. Então, se eu não levar a apometria na intenção da orientação daquele que está sendo atendido, né, eu não terei êxito, né? Por exemplo, nos grupos de apometria que eu já dou curso, enfim, as pessoas que trabalham comigo, os alunos que estudam comigo, nós fazemos uma apometria, e outros também fazem a mesma coisa, onde nós visualizamos ali o processo do assistido. Como eu mencionei, em vida passada eu te vi muito raivoso, né? Muito violento fisicamente, enfim, tudo mais, tal. E nós damos ali essa devolutiva para esse assistido, ou seja, no final da percepção do apometra, quando nós estamos ali captando as informações, né, os apometras vão dizendo aquilo que foi visto, né, para a pessoa que foi atendida. Claro, os apometras são orientados como devolver essa informação de forma adequada e positiva, né? É ensinado isso durante o curso, para quem trabalha desse modelo, desta forma, para que se chegue a um entendimento da própria pessoa que está sendo atendida em relação ao compromisso pessoal. Porque nós temos que sair dessa perspectiva de que eu vou até qualquer coisa que seja, qualquer técnica que seja, e a espiritualidade ali trabalha as energias, trabalha a parte espiritual, e eu não recebo nenhuma orientação do que eu tenho que fazer, e vou embora e tá tudo bem, resolveram para mim. Aí fica fácil, né? Aí até eu, se vocês conhecerem algum local que trabalhe assim, por favor me indique, que eu tenho um monte de problema, eu vou lá, não preciso mudar nada em minha vida, que a espiritualidade, né, e as energias vão resolver todas as situações para mim. Não funciona assim. No meu modo de enxergar, não funciona. Se não houver uma iniciativa daquele que está passando pelo atendimento, seja ele de qual técnica for, né, de qual modelo de terapia for, ele não vai mudar o padrão. Ele não vai deixar de ter raiva. Ele não vai deixar de ter aquele ímpeto de ter uma violência física. Então é necessário uma devolutiva adequada ao assistido que passa ali pelo atendimento da apometria, que está sentado ou está deitado ali depois que termina o atendimento, explicando a ele o que foi visto. Olha, nós o vimos em vida passada, aonde você promovia atos assim, assim, assado, né? E nesta vida aqui tenta optar por um caminho diferente, por uma situação diferente dessa apresentada para você hoje, tá? Se você fizer assim, você vai melhorando a sua energia, melhorando a si mesmo, transformando a si mesmo. Então, isso é trabalho de apometria, isso é trabalho espiritual, né? Há os dois lados no processo. A espiritualidade atua junto com os apometras na intenção de mostrar algo, né? A espiritualidade nos guia energeticamente aonde nós precisamos ver, que vida nós iremos observar, mas com a responsabilidade de orientar aquele que está sendo atendido. Não o contrário disso. Não, nós fazemos aqui todo o processo de harmonização, de tudo mais, tal. Obrigado por ter vindo, um abraço e tchau. Não resolve, né? Por experiência, não resolve. Vai resolver o que nesses casos, né?
algum espírito que está acompanhando no agora, que pode ser ali contido depois, que pode ser tratado pelo corpo ali de apometras através de uma passividade, através de um diálogo com esse espírito, isso tudo bem. Mas e a parte daquela pessoa que foi receber o atendimento? Ela precisa crescer como consciência, lembra? Ela é o motorista do ônibus. Se ela não aprender a conduzir esse ônibus de forma adequada, se ela não aprender a como dirigir com segurança, acalmando toda a turma que está sentada lá atrás, ele só vai arrumar problema. Só vai arrumar problema. Então eu preciso, você precisa, todos nós que vivemos com essas personalidades, precisamos parar. Peraí, deixa eu ver, qual é o meu papel nesse processo? Né? E como eu escutei o Espírito uma vez dizer a mim, né? Muitas vezes quando vocês vão até nós conversar conosco, nós fornecemos bengalas de gelo para vocês, né? Ou seja, você está com uma dor, eu te dou algo para você se apoiar. Mas como ela é de gelo, daqui a pouco ela se desfaz. Se você não se curar, você volta a mancar de novo. Então eu preciso aprender a levar a minha própria vida. Tá, Kleber, eu não sou apometra, mas eu queria entender como eu posso me ajudar nesse sentido. É fácil você reparar isso. Você vai reparar que na sua vida há ciclos repetitivos. Parece que tem determinados momentos que você entra num padrão que você já entrou anteriormente. Parece que está acontecendo tudo igual. Tudo da mesma forma. E por que está acontecendo da mesma forma? Porque alguma coisa precisa ser harmonizada. Algo precisa ser aprendido que ainda não foi aprendido. Então, essa personalidade, esses momentos de vidas passadas são trazidas para o agora, na intenção de que você e eu paremos um minuto e olhemos para essa situação toda e na tentativa de nos tornarmos melhores, de crescer no sentido como espíritos encarnados. Essa é a razão que estamos aqui, que conforme eu falei no começo desse vídeo aqui, precisamos urgentemente ter compromisso em relação a isso. Então, isso tudo que eu contei para vocês foi o que me fez ter um apreço muito grande pela apometria quando eu a conheci, né? Porque eu não via nela somente a situação de, eu vou lá, recebo uma energia e pego as minhas coisinhas e vou embora, né? Eu queria entender por que eu estava vivenciando aquelas coisas. Queria saber o que eu tinha que fazer, qual que era o processo por trás disso. E a apometria traz essa orientação. Ela traz essa informação para quem está recebendo a apometria. De que ela tem uma responsabilidade sobre aquilo e ela tem que transformar a sua vida, transformar a sua jornada. Porque, Kleber, mas quem passa pela apometria não acredita em espiritualidade. Olha, a pessoa vai buscar uma técnica como essa, ou é oferecido uma técnica como essa a ela, eu acho que o mínimo ela fará. O que é a apometria? Trabalha com vidas passadas e campo atual, espiritual. Então, você concorda comigo que pelo menos encarnação, reencarnação, essa pessoa acredita? Ela acredita no básico. E claro que eu não darei detalhes de situações muito negativas, prejudiciais à percepção daquela pessoa. Claro que não. Por isso que antes dos atendimentos de apometria, quando eu levo pessoas a serem atendidas no grupo que eu pertenço, eu converso com ela. Qual é o seu entendimento de espiritualidade? O que você conhece? Você já estudou? Frequentou alguma casa? Tem informação sobre isso? Para medir até onde nós podemos ir numa devolutiva. Tá? E é extremamente importante isso. Então, quando você for até uma entidade espiritual, ouvir um conselho de um espírito, alguma coisa nesse sentido, leve aquilo como se você estivesse levando um pote de ouro para sua casa. Porque aquelas informações que ele está te dando são informações que você vai poder construir algo melhor para você. Porque todas essas personalidades são nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do plano espiritual. Eles não vão resolver essas questões para vocês. Eu tenho que resolver, afinal sou eu. Eu tenho que olhar para mim e dizer, peraí, cara, vamos deixar de ter raiva, né? Vamos tentar se harmonizar, vamos trabalhar essa questão, tá? Vamos mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É de suma importância isso, né?
Eu tenho que ter esse compromisso comigo. Agora, se eu quero que alguém resolva para mim, a espiritualidade não é o caminho para que isso aconteça, tá? Ah, mas tem gente que fala que resolve, Cleber. Tá bom, tudo bem, sem problema nenhum. Acredite naquilo que você acha que é correto. Mas aquilo tudo que eu estudei, que eu já presenciei, que eu já vivenciei na minha vida, se eu não fizer a minha lição de casa, nada acontece. Aquela pessoa negativa que você foi em outra existência, aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa, né, com vícios, problemas, situações e tudo mais, ela não foi arquivada em algum lugar, né, onde ninguém sabe onde encontrar, né, e para que você exista aqui. Ninguém fez isso. Não há isso na espiritualidade. Quando nós entramos nesse corpo físico, há o esquecimento por um padrão de frequências e por muitas vezes porque nós não conseguimos lidar conosco, a verdade é essa. E só que isso não desobriga você ou a mim da responsabilidade para com essa turma toda. Muito pelo contrário, eu estou aqui para isso. E se você pudesse conhecer um pouquinho disso. Mas uma coisa que eu penso muito agora, né? Na época eu não tinha esse pouco de conhecimento que eu tenho sobre essas coisas, mas quando eu frequentava o centro, eu nunca parei para pensar que eu poderia perguntar a um espírito que estava ali, quando eu passava pelo atendimento, o que fui em vidas passadas, que eu posso trazer para mim, para o agora, para que eu me construa melhor, né? Nunca fazemos essas perguntas, né? Ou fazer uma pergunta, né, para o espírito ali, olha, que comportamentos eu tinha, né, mais negativos em existências anteriores que eu preciso observar bem agora nesse momento. Ninguém faz isso. A maioria eu entendo perfeitamente, tá? Porque é a dor de cada um e para cada um dói de um jeito diferente. A maioria das pessoas vão até os espíritos, até a espiritualidade, para questões, né, que envolvem aqui a vida material, enfim, os desejos e tudo mais. Tá tudo bem, não estou aqui julgando nem outro aqui pelo aquilo que quer para a sua própria vida. Mas me admira muito um estudante de espiritualidade, um trabalhador, uma pessoa que se coloca na condição de trabalhador, de estudante, né, médio e tudo mais, não fazer as perguntas certas à espiritualidade, né? Buscar a espiritualidade só para atender aí as questões pessoais do seu próprio apego material, né? Sem contar aí as questões que envolvem o ego, tá? Então, resumidamente, as personalidades que nos cercam fazem parte do nosso cotidiano diário, estão em sinergia conosco, são atraídas ao nosso mental pelos gatilhos que a vida me oferece, pelas situações que eu me coloco todos os dias, situações essas que muitas vezes são direcionadas pelos mentores espirituais, e eu tenho que olhar para tudo isso e tentar aí construir um eu melhor, tentar me tornar uma pessoa melhor nesse processo, né? E quando você novamente, né, estiver de frente aí a um trabalho de apometria, tiver num atendimento espiritual, qualquer situação que você tenha oportunidade, né, busque, além do tratamento energético, né, que a casa oferece, os trabalhadores podem oferecer, mas também a orientação, que é fundamental, tá? Volto a dizer, a apometria para mim, sem devolutiva, sem orientação, não é uma apometria completa. É um tratamento muito mais energético do que, de fato, um tratamento para a consciência daquele espírito que está sendo atendido naquele momento, tá certo? Então esse era o tema de hoje, para que todo mundo aí reflita sobre isso, né? A apometria é uma técnica incrível, sou suspeito para falar dela, né? Quem um dia aí puder conhecer, estudar, né, vai gostar bastante, vai se apaixonar por ela. Porque para ser um apometra, um bom trabalhador aí na apometria, se faz necessário o estudo constante da espiritualidade,
a prática constante, né, para que a gente possa desenvolver aí melhores percepções, tá? A técnica por si só, ela não é um estudo muito aprofundado, conhecer muitas coisas, enfim, né? Ela é bem simples até, mas ela precisa ser orientada da forma correta. Se os apometros não forem bem orientados sobre como ter as percepções, como alcançar a percepção, ela demora um pouco mais do que deveria, tá? Então, tudo é momento, mas se você é um apometra, se você está pensando em se tornar um apometra, está pensando em estudar terapias de vidas passadas, regressão de vidas passadas, então estude, né, e treine bastante, tá bom?